Olá, seja bem-vindo a este programa ABC da Família. Ao longo do programa vai assistir a uma mensagem da Bispa Cristel Tadeu, esposa do fundador do Ministério Maná, o apóstolo Jorge Tadeu. É uma mulher cheia de sabedoria, sendo constantemente convidada como oradora principal em convenções, seminários e eventos especiais evangélicos. Sem mais demoras, vamos então assistir a uma mensagem que pode transformar a sua vida. Fique atento! Vamos agora falar acerca de família, é hora de família. E o título que eu tenho hoje é o seguinte: é uma fase, é normal, já passa, não te preocupas. Sabe, há coisas que acontecem na nossa vida, há coisas que acontecem na nossa família que nós achamos normal. E uma dessas coisas é a desobediência. Imagina, você tem um filho que está sempre de contra. Sempre tem alguma coisa a dizer, nunca concorda, não quer obedecer, faz sempre esses confrontos. É uma criança complicada. E o que é que acontece, né? Às vezes faz essas birras, todas essas coisas. E quando isto acontece, os nossos amigos, familiares dizem: isto não é nada, é uma fase, é normal, já passa, isto já vai, pronto, passa para cima, não precisa fazer nada, isto depois vai passando. Mas sabe, isso não é normal. Nós temos que entender que, na verdade, desobediência não é uma brincadeira. É alguma coisa muito séria e, na verdade, é um perigo. E muitas pessoas, né, muitos pais não fazem nada quando a criança faz isso. Deixa a criança a brigar, ser desobediente, não concordar, falar, murmurar, todas essas coisas, gritar, falar contra os pais, não fazem nada. Porque eles pensam que isto depois vai pensar, porque não entendem que, na verdade, a desobediência é uma coisa muito séria, não apenas na vida da criança, mas na vida de qualquer pessoa. É uma coisa muito séria, é um perigo verdadeiro. Então vamos ver assim, a diferença entre obediência e desobediência. O que é que traz a obediência e o que é que acontece com desobediência. A obediência vem de Deus. É uma coisa que nós vivemos à maneira de Deus. Por conseguinte, isto traz vida em abundância. É uma coisa boa. Uma pessoa que é obediente, uma criança que é obediente, respeita, honra autoridades, ele aceita a liderança. É uma criança, né, que honra os pais, respeita os pais, obedece aos pais, e lá na escola ele também respeita os professores. É uma pessoa que obedece. É uma pessoa que tem esta obediência. E obediência, na verdade, é uma coisa que não está focada no eu, mas está focada no bem de todas. É uma coisa que vem de Deus. Porque Deus, o que é que Deus fala? Amar Deus acima de tudo e de todas, e depois, então, amar outra pessoa. Então, isto é uma coisa que vem de Deus. É obedecer a Deus, obedecer à palavra de Deus, os princípios de Deus. E, na verdade, todos nós sabemos que tipo de coisa que é. E, às vezes, nós pensamos, são valores bons. São bons valores. E nós falamos como aqui são ideias do mundo que algumas pessoas tiveram. Mas tudo isso são valores que vêm da Bíblia. São valores que Deus instituiu. Não é uma coisa normal, não é uma coisa que aconteceu. Se você é uma pessoa que respeita outras pessoas, isto lhe foi incutido pelos seus pais. Isto vem lá de trás, ou vem da sua cultura. Isto vem de onde? Não é assim só a sua cultura, porque esta cultura teve a influência de Deus, teve a influência da Bíblia. Então, valores foram incutidos numa sociedade, num país. Então, isso faz que nós achamos normal, que nós achamos que uma pessoa, uma criança, que tem que respeitar os mais velhos. Mas o que é que nós vemos hoje? Que há muita criança que não respeita ninguém, nenhuma autoridade. E nós pensamos, porque nós, no final de contas, respeitamos, né? Nós pensamos que isso passa, é uma fase, é assim. Mas sabe, quando uma pessoa obedece, a pessoa está a viver à maneira de Deus, porque são valores de Deus,
por conseguinte vai ter o resultado dos frutos de Deus. Quer dizer, vai ter bênção, amor, felicidade, alegria. No vida futuro vai ter vida eterna, né? Enquanto Adão e Eva eram obedientes, sabe onde eles estavam a viver? No paraíso. O sonho de qualquer pessoa. Ele estava a viver lá enquanto que eles obedeceram a Deus. Tudo estava a funcionar. Tinha lá os animais todos, eles podiam estar com os animais, ninguém fazia mal a ninguém, havia paz, havia comunhão, havia alegria, tudo estava a funcionar bem, toda a gente estava bem. Não era só uma pessoa que estava bem, ou um certo grupo de pessoas que estava bem, toda a gente, né? Que na época era só Adão e Eva, né? Mas pronto, também os animais todos, né? Toda a criatura estava bem. Não estava destruído como é que nós vemos hoje, né? Há tantas pessoas que se preocupam com o planeta e todas essas coisas. Isto é o quê? Isto é o resultado, né, de desobediência. Quando a pessoa começa a se virar as costas contra Deus, então essas outras coisas vão entrar na vida. Então, chegamos então à desobediência. Onde é que vem a desobediência? Vem do diabo. Vem do diabo, é o pecado. E Deus detesta qualquer pecado, porque o pecado sempre destrói. Acaba com uma família, acaba com um filho, acaba com um casamento. O pecado destrói. Então Deus detesta o pecado. E desobediência é um pecado. Uma pessoa que é desobediente não quer respeitar, não aceita a liderança de alguém. Ele quer mandar. Ele quer fazer as coisas à sua maneira. Então confronte a liderança. Faz tudo para não obedecer. Quer fazer a sua própria maneira. Ele quer fazer as coisas à maneira dele. Como que outras palavras, como que diz, eu estou no trono, eu quero mandar, eu quero fazer as coisas à minha maneira, eu não quero saber das outras, eu quero que eu me sinta bem, que eu tenha o melhor, que eu tenha comida, que eu tenha uma casa, que eu tenha um carro, que eu tenha essas coisas todas. Então uma criança, eu quero este brinquedo, eu quero este telemóvel, eu quero isto, eu quero esta roupa, este sapato, eu quero todos esses brinquedos, eu. Então, isto é uma coisa que vem do diabo, a pessoa só quer saber dele, não quer saber das outras. E muitas vezes usa-se das outras para o bem dele. Ou então para um grupo de pessoas. Nunca é bem para todo mundo. Não é. Então, desobedecer, essas pessoas desobedecem, na verdade, a Deus, às leis de Deus, superiores a todo tipo de regra. Uma pessoa que é uma pessoa desobediente é uma pessoa que é contra regras e que vive nesta vida que é tudo é liberdade, tudo é livre, eu tomo as minhas decisões como que eu quiser. Mas as decisões que ele toma é sempre contra regras, ele não quer seguir as regras, porque ele quer ser ele a mandar. Então há uma consequência porque isso vem do diabo. Foi assim que o diabo entrou no mundo. Adão e Eva estavam a viver no paraíso, tudo estava bem, e ele vem com conversas e ele influenciou a Eva e Adão, e eles desobedeceram a Deus. No momento que eles desobedeceram, então acabou-se o paraíso, entrou toda maldição, toda tristeza, doença, todo tipo de coisa pior que você possa imaginar. Então, isto é o fruto de desobediência. Desobediência tem um resultado, uma consequência, um fruto, que é maldição, infelicidade, tristeza, pobreza, solidão, depressão, doença. E é uma pessoa que está num caminho que tem um fim, que é morte é um inferno. A pessoa está no caminho do diabo. Nós temos uma história na Bíblia também que fala sobre um rei. É um rei, Saul. Entretanto, o rei, né, tinha muitas manias, quer dizer, ele começou bem, mas depois ficou com muitas manias e ele já não queria obedecer e Deus mandou-lhe fazer uma coisa e ele fez tudo ao contrário porque ele fazia à sua maneira. Eu vou fazer o que eu acho melhor. Ele até tinha desculpas muito espirituais. Porque normalmente quando a pessoa quer fazer as coisas à sua maneira, ele vai com as desculpas. Isto tem que ser assim porque assim vou ter isto e isto vai acontecer. Ele não quer obedecer, então ele arranja desculpas, muitas vezes espirituais, né, para desculpar a sua desobediência. Então isso foi o que o rei também fez. Entretanto, o Samuel, o profeta nesta época, falou com ele
Ele diz assim, obedecer é melhor do que sacrificar. Porque o rei vinha com esta conversa, que ele ia sacrificar, ele ia fazer coisas, ele não ia obedecer, mas ele ia fazer uma coisa muito melhor. Melhor que ele ia fazer um sacrifício. Sabe, Deus não quer tanto sacrifício. O que Deus quer mesmo é a obediência. Porque uma pessoa que é obediente vai ter a benção de Deus. Tudo de bom automaticamente vai acontecer na sua vida. Porque o fruto da obediência é a vida, a alegria, tudo de bom. Então, por que uma pessoa está com esta mania? Eu não vou obedecer, mas eu vou fazer um sacrifício. Deus não se move onde há sacrifício. Deus se move quando há obediência. Quando nós fazemos as coisas à maneira de Deus, quando nós aplicamos as suas leis, então isso automaticamente vai acontecer. Depois o profeta também diz uma coisa, ele diz assim, rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade de idolatria. Então ele estava a dizer, rebelião é igual à feitiçaria. E rebelião é o quê? Rebelião é oposição à autoridade. A pessoa não quer obedecer a uma autoridade, ele está de contra, isto é rebelião, e o profeta diz isto é igual ao pecado de feitiçaria. E sabemos que feitiçaria é envolvimento direto com demónios. Como é que algo de bom pode acontecer disso? É um envolvimento com demónios. Foi o que fez o Adão e Eva. Olha, nós vivemos o resultado hoje em dia. Depois também fala que o porfiar é o quê? É que a pessoa é teimoso, a pessoa está a insistir, é isso que eu quero, eu não concordo, fica esta coisa toda a falar, ele não quer, ele vem com essas conversas, discussões, todas essas coisas. E o Samuel também diz, o porfiar é com idolatria. Então, tanto idolatria como feitiçaria é envolvimento direto com demónios. Deus não está lá. Se Deus não está lá, o fruto é terrível. Onde Deus está, há vida, vida, abundância, as coisas acontecem. Se Deus não está, se a pessoa está no caminho do diabo, onde o diabo está, e a pessoa pode dizer, eu não concordo, não acho que é bem assim, pronto, isto não é bem assim, porque uma pessoa só obedecer, quer dizer, nós temos que ter a nossa opinião, eu tenho que achar o que eu acho, então eu não sou uma pessoa inferior, quer dizer, eu tenho que fazer as coisas da minha maneira, eu estudei muito, eu sei muitas coisas. Mas sabe, isto é a maneira do diabo, ele traz essas desculpas, mas não tem nada a ver com nada. Porque a autoridade, uma pessoa que está em autoridade, é uma pessoa que está em liderança, na verdade. É uma pessoa que está em liderança, quer dizer que ele tem uma responsabilidade. Ele tem que tomar conta da família, um professor tem que tomar conta dos seus alunos, né? Uma empresa tem um patrão, o patrão toma conta, ele tem que ver o bem para a sua empresa. Então, autoridade, liderança não tem nada a ver se uma pessoa é inferior, sabe mais coisas, menos coisas, tem muitas achas, não tem nada a ver. São regras que fazem as coisas funcionar. Alguém tem que tomar a liderança. E uma coisa que é o seguinte, também é o seguinte, uma pessoa que obedece, né? Imagina, você é professor, então tem uma criança na sua turma que é obediente, está sempre a fazer as coisas como deve ser, então você começa a confiar nesta pessoa. É assim que acontece. Quando alguém é obediente, esta pessoa ganha confiança. E no momento que nós precisamos, né, alguém que faça alguma coisa, precisamos dar uma liderança de um certo projeto, então escolhemos esta pessoa, porque nós sabemos o quê? Esta pessoa é de confiança. Então, quando uma pessoa é obediente, ele vai ganhar confiança. Esta confiança vai fazer que, mais tarde, ele vai ganhar liderança. Ele vai ganhar uma autoridade. Ele vai ser colocado acima de uma situação, ou na empresa, um departamento, não importa onde é, onde ele tem que ser o líder e tomar conta das outras pessoas. Isto acontece quando uma pessoa é obediente. Uma pessoa que não é obediente está sempre contra, está sempre a refilar, está sempre nessas confusões todas, quer dizer, a pessoa não vai lhe dar nada. Olha, não posso confiar nesta pessoa, sei lá o que é que ele vai fazer. Eu digo para ele fazer isto, ele sabe que a visão da empresa é fazer isso, né, que a nossa, que é assim, ele vai fazer tudo ao contrário. Né? Você faz isso com seus filhos. Você tem um filho que é complicado, você não lhe vai dar nada. Porque se você diz, olha, toma conta do teu irmão,
Você diz, não vou dizer isso, porque sei lá o que é que vai acontecer. Ele vai sair da casa, ele vai ligar para alguém, vai estar no internet, não vai obedecer. Se ele não obedece, então você também não ganha confiança nele, perde confiança, não lhe vai dar nada e ele, tanto quer autoridade, ele nunca vai ganhar, porque não é assim que se ganha. Uma pessoa ganha uma posição, ganha liderança quando uma pessoa é obediente. Aí a pessoa ganha confiança e ganha liderança. Porque a liderança vem de cima. Em primeiro lugar, vem de Deus. E Deus tem essas hierarquias, né? em todo lado. Na família tem essas hierarquias, tem nos países, em muitas coisas. Então, nós temos que entender que obedecer ou desobedecer são coisas muito sérias. Quando uma pessoa é desobediente, né? Quando uma pessoa tem um filho que é desobediente, na verdade o seu filho está a ouvir demónios. E se os pais não fazem nada, se os pais não tomam uma rédea, não corrigem, não fazem nada, eles vão ter grandes problemas lá em frente. Até dizem em Provérbios 29, diz assim, a vara e a repreensão dão sabedoria. Mas a criança entrega a si mesmo, deixa fazer o que ele quiser, a liberdade, ele depois com o tempo vai aprender, isto depois vai correr bem, isto é normal, já passa, não tem problema, é uma fase. O que é que diz? A criança entrega a si mesmo, envergonha a sua mãe. E não é muito fácil envergonhar a mãe, porque a mãe ama o filho. E a mãe sempre dá todas as desculpas para o filho. Mesmo se o filho faz uma coisa errada, ela consegue ver o bom lado, diz, ele faz isto, mas isto ele fez bem. Agora, para ele envergonhar a mãe, quer dizer, a mãe deve estar mesmo muito em baixo, ele deve ter tornado uma criança, um adulto, quer dizer, que dá vergonha, tristeza à sua família. E isto acontece quando os pais não tomam autoridade, não corrigem os seus filhos. É o pior que você pode fazer para o seu filho. E assim, quando é esta maneira que o diabo tenta entrar na família, ele tenta entrar através de qualquer membro. Pode ser através do marido, através da esposa, através do filho. Ele entrou na terra através de Eva. Mas na sua família, né, ele pode entrar através de qualquer membro. Então, por que ele entrou na terra? Porque Eva, ela deu ouvidos. Ela começou a ouvir essas desculpas, essas ideias do diabo. E depois o que é que aconteceu? Ela depois também começou a falar a Adão. E Adão deu ouvidos a Eva. E, na verdade, ele estava a ouvir Eva, mas estava a ouvir as palavras do diabo que tinha falado a Eva. Então, quando nós ouvimos, o que é que o diabo fala? O diabo fala, a autoridade é mau, abuso da autoridade, isto é muito perigoso. Então, eu não posso decidir por mim, pensar por mim. Eu também sei, todas essas coisas são palavras do diabo e são isso com um propósito. Para que isto entre no coração de uma pessoa e a pessoa começa a pensar, pois é isso, mas então eu também sou importante, porque é que o meu irmão tem que tomar essa decisão? Porque é que o meu pai, ele já não sabe nada dessas coisas, isto é outros tempos, então eu também sei. Então o que é que isto faz? Isto cria uma desobediência no coração até que a criança comece a viver assim. Então é uma coisa espiritual e nós temos que entender, é assim que o diabo tenta entrar numa família, tenta entrar, destruir a sua família, o seu casamento, os seus filhos, é assim que ele faz. Não é de qualquer jeito. Há portas abertas e uma dessas portas abertas é desobediência. É uma coisa muito diabólica. Então o líder, quem está em liderança, não pode aceitar desobediência. O pai da família não pode aceitar desobediência. Ele tem a responsabilidade de tomar conta da sua família. Ele tem que proteger. Proteger contra quê? Para que o diabo não entre na sua família. Então, ele não pode deixar que uma criança obediente, que a criança fala mal aos pais, à mãe, ou a alguém que não respeita a autoridade. Ele não pode aceitar que a criança não respeite o professor lá na escola. Porque nós vemos isso muito hoje em dia, na verdade, que as crianças, os alunos, às vezes, não têm nenhum respeito pelos professores e depois ainda faz queixa do professor e depois os pais, em vez de corrigir o filho, dizendo, olha, não sei o que é que tu fez, eu não sei o que é que tu fizeste, mas tu tens que respeitar. Eu não aceito que tu falas assim do teu professor, que tu fazes essas coisas. Alguns desses pais ainda vão à escola
e ainda vai ter com o professor, porque o professor fez muito mal, ele não pode corrigir o meu filho, não pode dizer isso, o meu filho é perfeito. Não, lá na escola, quem manda nesta aula é o professor, ele é o líder. Ele tem que proteger, né? Ele não pode aceitar que um aluno, ou certos alunos, estraga a aula toda. Porque aí o que é que acontece? Há portas abertas, os demónios entram, então aí tem estas aulas que é uma confusão toda, onde o professor não consegue ensinar absolutamente nada, é um desastre. E depois os pais, pois, meu filho não aprendeu nada, essa escola não presta. Então, isto é o lado espiritual, é táticas do diabo que ele tenta para entrar, para destruir. É só isso que ele vai fazer. Então, o líder não pode aceitar desobediência de jeito nenhum. Vemos em Tiago 4,7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistai ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, o que é que vemos? Em primeiro lugar, diz lá, sujeitai-vos, pois, a Deus. Nós, em primeiro lugar, nós temos que obedecer a Deus. Se nós obedecemos a Deus, obedecemos a palavra de Deus, então nós vamos ficar com autoridade. Eu obedeço a palavra de Deus, então Deus começa a confiar em mim. Então ele recebe autoridade. Depois, se o diabo depois quer entrar na minha vida, entrar na vida dos meus filhos, o que é que a pessoa faz? A pessoa resiste ao diabo. E o diabo tem que fugir. Agora, uma pessoa que não obedece é uma pessoa desobediente, não obedece nem a Deus, nem às leis de Deus, não quer lá saber, faz as coisas à sua maneira, ele não tem autoridade nenhuma. Ele pode gritar, ele pode até ter uma posição, ele no mundo até pode parecer uma coisa que é alguma coisa, mas no mundo espiritual ele não é nada, porque a autoridade só vem de Deus. E Deus só dá autoridade quando nós somos obedientes, porque aí nós ganhamos a confiança e Deus nos vai dando autoridade. E nós, aí quando nós resistimos ao diabo, ele tem que sair. Sair da nossa vida, sair do nosso casamento, sair dos nossos filhos, sair de tudo onde que ele tenta se colocar. Então, é muito importante isso. Entretanto, também temos de saber que a obediência também é uma lei. É uma lei que funciona, na verdade, para o crente e não crente. Porque é um princípio que vem de Deus. É um desses valores que vem de Deus, então há uma consequência. Mesmo quando uma pessoa que não é crente, se ele é uma pessoa obediente, ele vai colher bons frutos na sua vida, mesmo não sendo crente. E vemos pessoas que são crentes, que não obedeceram e que tiveram grandes problemas. Adão e Eva, o rei Saul, o povo de Israel, uma vez atrás da outra. Desobedeceram, então trouxeram sobre eles mesmos todo tipo de problema. Então, qualquer pessoa obediente vai ter bons frutos. As coisas de Deus vão entrar na sua vida. Porque Deus, sabe, Deus é muito bom. Ele não diz, eu apenas vou abençoar aquela pessoa, né, que é crente, que vai à igreja. Deus até diz, ele dá sol e chuva a todas as pessoas. E as leis que Deus coloca na sua palavra funcionam para todas as pessoas. Claro, se uma pessoa não recebe Jesus, né, a pessoa não é salva. Mas se ele pratica uma lei, a lei da obediência, ele vai colher o fruto. Então, ele vai ter um bom fruto. Um pai que não é crente, mas se ele corrige o filho, os filhos vão andar em bons caminhos. Vão, provavelmente, andar nos bons caminhos e ser pessoas como deve ser. Por quê? Porque ele faz uma coisa que vem de Deus. Ele assume uma autoridade, a sua liderança, ele protege a sua família. Então, esta, né, é o que eu queria partilhar. Estamos de volta. Acabamos de assistir a uma mensagem com o título É uma fase, é normal, já passa. Os pais têm um papel muito importante na vida dos filhos. Devem educar os filhos, ensinando-os a obedecer e entender a importância de andar no caminho de Deus. Ensinar-lhes desde pequenos que cada decisão ou ação traz consequências. Os pais devem corrigir os filhos desde pequenos, porque, como acabamos de ouvir, não existe uma fase, não é normal. E não é pensar que já passa. O futuro dos seus filhos será determinado pelas decisões de hoje. Não deixe para amanhã o que pode ser corrigido hoje.
Para mais ensinamentos sobre esta área e outros assuntos relacionados com a família, pode consultar o canal do YouTube Espaço Mulher ou então a nossa página espaçomulher.eu. Vamos agora ver o anúncio do livro Família Debaixo de Fogo, da autoria da Bispa Crystal Tadeu. Saiba como o pode adquirir. A família foi inventada por Deus. É uma força. Saiba como construir o seu lar de acordo com a vontade de Deus. Com o livro Família Debaixo de Fogo, disponível em curiacos-editora.com. E chegamos ao fim de mais um programa. Visite o site editora-curiacos e pode adquirir muito material para encher o seu coração. Também pode entrar em contacto connosco e deixar as suas sugestões e opiniões na nossa página espaçomulher.eu. Daqui me despeço. Até ao próximo programa. Esperamos por si.